Marcando conexão. Convidando as pessoas. Vamos lá. Aceitei. Oi, Lucas. Olá, Marlene, tudo bem? Tudo, e você? Ótimo, tô mandando pro pessoal aqui. Tá. Tô vendo que fica melhor aqui A luz, né? a luz. Tá boa aí ou tá interferindo? Calma aí, Tá deixa eu ver. muito claro, Não, fecha. não. Tá dando para enxergar tranquilo. Tá. Deixa eu dar uma Vamos lá. Hoje estamos com a Marlene Querubim, grande circense, né? Marlene, para começar, fala um pouco sobre a sua história para quem não a conhece, para quem vai assistir essa live, que vai ficar salvo e não conhece Marlene Querubim. Quem é Marlene Querubim? Eu por eu mesmo, é difícil, né, Lucas? É, Mas eu não nasci em circo, sou uma pessoa que não nasci no circo, mas ingressei no circo há praticamente 45 anos, né? Sou de Cascavel, no Paraná, onde me criei. Nasci em Mariópolis, mas me criei em Cascavel, e aos 19 anos para 20 anos o circo Vostok passou na minha cidade, e eu fugi literalmente para o circo. não, sensacional. Também, além de circense, artista plástica, compositora, produtora de muitas coisas, vai deixar um legado muito grande. Marlene, eu queria começar a live falando sobre uma frase que eu sempre ouço de você. Eu gostaria que você começasse comentando ela. Que circo não é evento. Explica pra gente, explica para quem não conhece circo, para quem não é de circo, por que dessa frase? Olha, Lucas, eu luto há mais de 25 anos para mostrar, né, para o poder público, para os gestores, enfim, para todos que regulamentam o circo, que o circo não é evento. Eu trabalho com evento, né, também em algumas ocasiões, e eu sei perfeitamente as características que são diferentes do circo e diferentes do evento. O circo é uma tradição milenar, nós temos a nossa arquitetura itinerante, porém, o mesmo projeto do circo que eu monto hoje em São Paulo, eu vou montar ele exatamente igual em Sorocaba, em Araraquara, em Goiânia, no Rio de Janeiro, enfim, na cidade que eu estiver visitando. O que muda no projeto do circo é a sua localização, sua situação. Quando eu chego num terreno, eu vou colocar aquela estrutura naquele terreno. Mas as lonas, os equipamentos, a estrutura física, ela é exatamente igual. O evento, ele tem outras características diferentes do circo, né? O circo é cultura, né? Claro que existem eventos culturais, a música, o teatro, a dança, existem feiras, exposições, mas nós temos uma NBR que nós lutamos muito para fazer, para justamente mostrar essas características que o circo não é evento. Nós temos muitos diferenciais, né? A nossa identidade, nosso saber, nosso fazer do circo, ele é completamente diferente. Não, legal. Eu não nasci em circo, não cresci em circo, mas eu acompanho vocês há muito tempo, né? E a gente que acaba se envolvendo, acaba criando esse laço, essa paixão pela arte. É um trabalho muito bonito, é uma cultura que tem que ser preservada. Fala muito um pouco também da nossa história. Só que o tema da live hoje é a parte da descomplicando essa burocracia, descomplicando a parte burocrática. E a gente trouxe você aqui para a gente ouvir a parte do circense, a parte do produtor, quem está por trás, as suas dificuldades. Que a gente fala muito,
a gente ouve, fala, debate, mas a gente queria ouvir de você quais são as principais dificuldades que vocês, como circenses, enfrentam hoje com a burocracia? Eu acho que, como toda empresa no Brasil, é um excesso de burocracia, um excesso de taxas, né? Eu acho que chegou a hora do Brasil dar um jeito nisso, para facilitar a vida de quem produz, né? O circo faz parte da economia produtiva, economia cultural, né? E nós Economia temos que... criativa. Economia criativa, também faltou a palavra, você lembrou. Eu acho que a gente tem que facilitar. Cada vez que você chega no município, né, dependendo do tamanho do circo, e aí a BNT regulamentou circo grande, pequeno e médio, e pequeno, grande, pequeno e médio. Então, nós temos que facilitar. Hoje, quando você chega em alguns municípios, eles pedem para a gente o mesmo documento que é pedido para uma festa de 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, porque justamente classifica dentro do evento. Quando a gente separa o circo do evento, as exigências são menores e a gente tem que adequar, né? Mostrar para o município, e aí eu sei que você, junto com a engenheira Selma, junto com a Eli e outros engenheiros que acompanham o circo, a gente tem feito uma batalha. Nós temos quase 6 mil municípios no Brasil. Então, Sim, é difícil fazer esses municípios entender que o circo tem essas característica própria, né? Então, hoje eu acredito que com a BNT na mão fica um pouco mais fácil da gente argumentar, mas é insano a relação de documentos. E aí, assim, antigamente você chegava nas cidades, na semana de montar o circo, você levava toda a documentação na prefeitura e imediatamente a prefeitura liberava. Hoje, sim. a maioria dos municípios exige com um mês de antecedência. Né? Então, eu não entendo se hoje facilitou com o advento da internet, por que demora tanto para fazer uma vistoria no circo, para receber os documentos. Nós temos que entender que o circo, às vezes, né, em alguns casos, ele resolve mudar, por exemplo, tá ruim aquela cidade, aquela praça. Ele precisa mudar. Para mudar, ele precisa ter agilidade. Né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo, o circo está no Tocantins. Está indo uma semana muito mal por vários fatores. Ele precisa mudar para outra cidade, porque os custos dele é muito alto, né? E aí ele precisa ficar esperando, às vezes, um mês para poder mudar, né? E não é, na verdade, a gente tem que ter uma agilidade nessa burocracia, minimizar os documentos, né? E eu sou a favor aí de um cadastro nacional do circo que tenha os principais documentos numa plataforma do Ministério da Cultura, e aí o circo só chega na cidade e ele passa por uma vistoria. Você entende? Você faz um cadastro anual dessa companhia circense que vai itinerar pelo Brasil, você unifica os documentos, né? Você põe todas as certidões, todos os documentos, e quando Como ele se chega no fosse um município... ente social da empresa, né? Por exemplo, hoje as empresas têm, Exatamente. junto à Receita Federal, toda a parte de contabilidade em qualquer lugar do país que ela for prestar o serviço ou fornecer o produto, é o mesmo documento. É isso que Exatamente. E você aí, disse. no município, a gente apresentaria essa plataforma, uma certidão hoje, das várias certidões que você tem que tirar para ter a empresa, você não pega os links e coloca tudo ali? Essa plataforma Sim. teria um cadastro nacional para o circo, né? Todo o circo itinerante do Brasil teria esse cadastro. Quando ele chegasse na prefeitura, ele indica esse cadastro, mas a vistoria que a prefeitura vai fazer. Quer dizer, a prefeitura teria só um protocolo inicial, aquele protocolo daquele período que o circo vai estar na cidade, uma vistoria no circo, se está cumprindo aqueles documentos que já está na plataforma, né? E pronto, Sim. facilitaria muito a vida do circo. Seria uma documentação basicamente semelhante ao que tem hoje no Corpo de Bombeiros. Você aprova o projeto uma vez e a cada cidade que você vai solicitando a vistoria para aquele projeto. Né? Hoje Essa, isso é a inclusive, é nível uma conquista estadual. Né? nossa. A gente lutou muito para ter isso, porque a gente também considera que era insano você chegar a cada cidade e ter que entrar com um projeto no Corpo de Bombeiro, sendo que é o mesmo projeto, você entende? Exatamente Sim. isso. Nós entendemos que a gente poderia ter um documento nacional do circo, não importa se o circo vai estar no estado do Paraná, no Amazonas, no Recife, não interessa, nós somos itinerantes, a nossa característica é itinerante. Aquele projeto nosso é apresentado nesse alvará anual, né, com todos os documentos necessários para essa empresa funcionar, e quando ele chegar na cidade, ele só apresenta aquele protocolo e tem uma vistoria que é o caso do Corpo de Bombeiro, e uma vistoria da prefeitura. Você entende? Você paga ali a taxa para funcionar, né? Uma taxa normal, uma taxa que seja dentro dos padrões, enfim, ia resolver muito o problema burocrático do circo, ia facilitar a vida do circo, ia ter uma Legal. agilidade muito maior.
é uma especificidade do circo, né? Foi o que você Exatamente. explicou no começo, que o circo não é evento, então uma especificidade dele é a itinerância, que não é comum praticamente, é comum somente ao circo, né? Essa itinerância do evento. Então, é legal você explicar que, às vezes, muitas vezes, quando a gente vai falar com a autoridade, ela acha que vocês querem se isentar da responsabilidade. Não é. Imagina, muito Vocês, pelo contrário. Nós vocês queremos, querem, imagina, nós vocês querem, queremos ter toda a responsabilidade, ter toda a documentação necessária. O que nós estamos pedindo é exatamente esse, que não tenha esse excesso de burocracia. Porque, por exemplo, quando você chega na cidade, você tem que apresentar em torno de 28 documentos. Declarações sim, absurdas, que você tem que fazer toda semana a mesma declaração. Você entende? Assim, coisas insanas. Então, se você tivesse uma unificação desses documentos, ia facilitar a vida do gestor, do produtor, do dono do circo, muito. E ele poderia ocupar esse tempo dele, gasto, essa energia, né, e valores gastos com isso, e aplicar na melhoria da própria estrutura. não, perfeito. Então, e são coisas que têm soluções e a gente já vê em outras áreas isso acontecer, né? Foi o que você falou. Com o advento da tecnologia, são coisas básicas que a gente conseguiria aplicar, mas precisa ser desenvolvido e debatido isso. Um próprio aplicativo do Ministério da Cultura, Sim, né, ou outro Ministério da Fazenda, sei lá. Aí nós temos que ver onde o circo se encaixaria para poder ter esse acesso. Aí, com o próprio aplicativo, todos os circos se cadastrariam, teriam esse acesso. Né? Hoje você tem a plataforma do gov.br, lá que todo mundo tem acesso. Então, nós temos condições de resolver isso. Né? sim. Só depende de uma boa vontade aí do governo federal fazer essa. Nós, inclusive, entramos com um projeto de lei lá na Câmara, sugerindo isso, que tivesse um alvará anual para o circo, que ele pudesse fazer sua itinerância em todo o território nacional, e aí cada município só faria uma vistoria. Você entende? Não teria necessidade de repetir toda a documentação. Se você tem um projeto que é aprovado no Corpo de Bombeiro, que é uma planta única, né? Que ela só vai mudar no município a sua localização, dentro daquele espaço que for indicado. Mas a sua montagem, a sua estrutura, o material que será usado, tudo isso é o mesmo. Eu conversei com você isso há um tempo e eu apresentei esse argumento para alguns gestores. E eles falaram da questão da tributação, que seria uma dificuldade, que tem tributo que é no município e tal, então quando você chega você tem que pagar. Mas agora, com a unificação disso, eu acho que é Entendeu? menos um Nós somos, impossível, nós somos, menos um. nós antecedemos essa lei, inclusive, né? Quando houver essa unificação de taxa, nós não estamos nos negando pagar taxa, acho que tem que pagar. O que nós estamos dizendo é o excesso de alvará, excesso de pedidos, excesso de documentos que eles solicitam, entendeu? Então você vai Excesso de pagar uma taxa. burocracia, né? Dava para Burocracia mesmo, facilitar o processo. Então, facilitar o processo. a questão não é as exigências serem cumpridas, é o processo que tem que ser facilitado. E aí entra a outra questão, que era outra pergunta que eu queria fazer. Se você acredita, ou no seu ponto de vista, qual é o nível de conscientização que as autoridades têm, tanto do impacto que o circo tem na economia criativa do município, quanto do valor de patrimônio cultural, de patrimônio histórico que o circo tem. Então, ao seu ver, qual que é ao Bom, seu ponto de vista, que você passa por muitos municípios, qual é o nível de conscientização que as autoridades têm disso? eu vou retroceder um pouco na história e aí contar um pouco para você como é que começou toda essa militância em função disso, o desconhecimento que as autoridades têm, né, sobre o universo do circo. Em 1990, eu estava com o Circo Espacial em Brasília e tive a honra de receber um presidente, aliás, o único feito do circo brasileiro, o Espacial é o único circo que recebeu um presidente e 11 ministros do circo. E nessa sessão solene que teve no circo, tal, foi muito, muito importante. E eu comecei a falar, né? Muitos falavam para mim assim, mas eu achei que o circo tinha acabado. Eu falei, gente, vocês desconhecem o universo do circo. Naquele momento, em 1990, nós tínhamos grandes companhias itinerância pelo Brasil. Orlando Orfei, Garcia, enfim, um monte de circo, a família Portugal e muitos outros. Bartolo, muitos outros. E aí eu falei para o ministro Antônio Reis, que era o ministro da Cultura, o senhor me recebe no gabinete, que eu gostaria de ir lá conversar sobre isso.
E aí eu fui no gabinete. Quando eu cheguei no gabinete dele, eu me espantei. Não tinha um cartaz de circo, não tinha um livro sobre o circo brasileiro, não tinha nada. E aí ele falou assim, nós não conhecemos o universo do circo, nós não conhecemos a dificuldade do circo, nós não conhecemos o benefício que o circo tem para a sociedade. Eu falei, ministro, o circo é a base da cultura brasileira. Foi no circo que começou toda a propagação da cultura popular, das apresentações de música, teatro, dança, das atrações. Nós é que circulamos para os lugares mais longínquos desse país, onde não chegava na ocasião nem um teatro, nem nada, nem tinha cinema, era o circo que chegava e que levava, né, tudo. E aí, em função disso, eu falei, eu tenho que fazer uma movimentação com os meus pares, com os circos, para mostrar que realmente precisamos, né, mostrar para a sociedade a importância do circo. Bom, esse movimento, a gente começou a articular, a gente fez um congresso em Brasília em 2000, levamos todos os circos do Brasil para lá, foi um congresso belíssimo, entramos com várias leis no congresso. Por quê? O principal, né, é você reconhecer a itinerância do circo, é você dizer que o artista do circo, que o empresário do circo não precisa mostrar um CEP a cada lugar. Nós somos itinerantes. Então, o maior absurdo para o circense é ter que comprovar. Muitas vezes nós temos que mentir, pegar a correspondência do vizinho, que nós estamos naquela cidade, para poder provar que nós temos o endereço. Então, a itinerância do circo ela é fundamental. Em cima disso, Lucas, eu fui, né, pensei comigo, eu vou dedicar minha vida a mostrar para a sociedade, porque assim, o circo também, naquela época, ele era muito fechado, ele não abria suas portas por várias razões, né? Por várias razões. A própria tradição do circo é guardar segredo entre as quatro paredes do cercado do circo, porque isso é o negócio do circo, né? Todo circo ele é o melhor, ele tem a melhor atração, ele tem seus segredos de família, né? Os seus números são desenvolvidos ali ao longo de muitas décadas. Então, essa própria proteção do circo talvez isolou a sociedade de conhecer a natureza do circo. Bom, enfim, eu fui, ao longo das décadas, me apresentando nas secretarias de cultura, me apresentando, né, porque eu sou a única pessoa que, naquele momento, eu podia falar da vida do circo, porque eu viajava com uma grande companhia, com 22 carretas, com mais de 100 pessoas no meu elenco, foi o maior circo brasileiro, o Circo Espacial, por muito tempo. Então, eu sabia da dificuldade de desmontar numa cidade igual Fortaleza, viajar 500 quilômetros e estrear na mesma cidade, na mesma semana, numa cidade a 500 quilômetros. Eu sabia a dificuldade, tanto burocrática, tanto... Enfim, eu podia falar do meu universo dentro do circo e podia falar com a sociedade, dizendo para eles, olha, o que nós precisamos é leis específicas, editais específicos para o circo, reconhecer principalmente a atividade, né? Por muitos anos a gente tem a Lei 65 lá, do SATED, que é o reconhecimento da profissão de circo, porém, ninguém sabia, ninguém tinha, não regulamentava isso. A gente foi em busca da CBO, difundir, mostrar, nós somos profissionais reconhecidos. Todas as profissões do circo, o mágico, o trapezista, o equilibrista, o palhaço, todos nós, o capataz, que é uma palavra que às vezes choca as pessoas, que é o montador prático do circo, são características próprias do circo, né? Então, a gente procurou a CBO, eu fui consultora da CBO, hoje todas as profissões estão lá, e agora nós estamos, depois de 20 anos, estamos tentando atualizar, porque tem profissões novas. O circo, como qualquer outro segmento, ele também se atualiza, né? Ele tem que se atualizar. Bom, e aí a segunda busca foi ir nas secretarias de cultura. E eu pensei estrategicamente, eu vou focar no Estado de São Paulo, porque o Estado de São Paulo, você replica o que você aprova aqui nos outros municípios. Ele é exemplo para os outros municípios, para os outros estados, né? E aí a gente começou... é exemplo para a América do Sul inteira, na verdade. Exato, não só para o Brasil, né? Para o mundo, às vezes. Então, em função das características próprias, procurei alguns deputados, alguns vereadores, deputado estadual, federal, e a gente começou. A militância na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, eu comecei junto com um deputado chamado Vicente Cândido. Isso lá na década de 90, no ano de 92, 93, 94. O resultado desse trabalho é os PROAC que nós temos hoje. Então, é uma luta muito constante. Você, às vezes a nossa nação circense fala, eu não estou vendo evolução.
Tem muita evolução. Se você pegar o que nós tínhamos há 30 anos atrás, o que nós temos hoje, é muita coisa, que é uma conquista muito grande, porque era um abandono de mais de 200 anos. Né? O circo não tinha nada. Na verdade, o circo sempre foi uma atividade cultural autônoma, né? O circo sempre viveu da sua bilheteria, a gente sempre trabalhou e gerou o nosso negócio. Né? Por isso que a maioria fala é um negócio Sempre de foi família. autônomo. Sempre foi autônomo. Só que o circo tinha facilidades, né? Porque você não tinha hoje, por exemplo, o circo na década de 50, 60, 70, ele não tinha concorrência com shopping center, ele não tinha concorrência com internet, ele não tinha concorrência com as megas festas que tem hoje. É o que você Então, o falou, universo do em muitos entretenimento mudou muito. lugares, em muitos lugares o circo era o vetor que levava a cultura. Não tinha teatro, não tinha shopping, não tinha nada. Quem Ele só era, tinha, só tinha o circo, ele era o fomentador, né? Ele formava público, inclusive, ele é ainda até hoje. Ele inclusive, forma público para as outras artes. inclusive tem muitos cantores que começaram a carreira apresentando-se dentro dos circos. Em vários segmentos, né? Eu tenho uma Muito, história muito linda na minha vida, que eu tive o privilégio de ser amiga, conhecer o João Donato, que foi um cantor da MPB que começou no circo. A primeira apresentação dele foi num circo no Acre, aos 12 anos. Né? E igual o João, vários, né? Eu tive o prazer de receber no Circo Mágico o Ney Matogrosso, Elba Ramalho, depois no Circo Espacial também, e muitos cantores na época da Jovem Guarda, Roberto Carlos, e toda essa turma toda se apresentava em circo. A Gretchen se apresentou em inúmeros circos no Brasil. Como é que fala? Todos, na verdade, assim, era casa de espetáculo, porque nós não tínhamos as grandes casas de espetáculo, né? Então, nós tínhamos o Café do Artista em São Paulo, que fica hoje no Centro de Memória do Circo, que a gente teve o prazer de ajudar a lutar e ter ele, ali naquela esquina. Os donos de circo vinham para São Paulo, se encontravam com os empresários da música sertaneja, da música popular e outros, e ali se fazia o contrato para ir para o Brasil afora. Então, o circo ele era a casa que recebia esses artistas. Além de levar as apresentações, né, do circo tradicional, dos números de trapézio, de animais, de palhaço e outros, ele sempre trazia na última semana uma atração de São Paulo, do Rio de Janeiro. O próprio Silvio Santos viajou muitos anos com a caravana do Peru, Gugu Liberato inúmeras vezes com a caravana dele, Tirulipa, e muito. O próprio próprios cantores, né? Até orquestra sinfônica, orquestra popular, enfim, o balé, né? Como é que chama? uma A gente tem tanta coisa para bagagem. falar que você acaba, né? O cinema se projetou muitas vezes em lona de circo, né? Então eu acho assim que a gente não precisa defender a importância do circo. O que nós precisamos é mostrar, por exemplo, a gente tem há muitos anos um processo dentro da Funarte para reconhecer o circo como patrimônio imaterial. A gente tem hoje trabalhando há 10 anos atrás, fiz um pedido para a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo para a gente fazer um processo de reconhecimento do circo, porque o Estado de São Paulo foi um dos primeiros circenses, inclusive vindo da Europa. Né? Então, a gente tem que fazer a preservação desse patrimônio imaterial, porque o circo é muito importante para a cultura do Brasil. E eu vejo assim uma certa dificuldade. E tem coisas assim incríveis que acontecem no mundo do circo. Por exemplo, vou citar, nós temos uma escola de circo em Londrina, que é uma família muito tradicional de circo, da família Tangará. Aí ele foi pedir para montar essa escola, ele falou, não, para montar essa escola eu preciso que você tenha uma declaração de como mestre pela universidade. Ele que dava aula na universidade para esse pessoal, você entende? Então, um trabalho que a gente teve que fazer, ao contrário, foi reconhecer os mestres do circo, porque os mestres do circo, ele não tem uma formação acadêmica, mas ele é um mestre na atividade dele, igual é os mestres aí reconhecido pela lei criou. Né? Então, o trabalho do circo
nesse reconhecimento do seu patrimônio imaterial, do seu patrimônio cultural, dos seus saberes, dos seus fazeres, está sendo assim muito lento, né? Eu tenho cobrado isso das autoridades nos últimos 20 anos. Gente, vamos fazer esse reconhecimento, já passou da hora. Eu brinco, eu falo, até o pastel foi reconhecido e o circo não foi reconhecido ainda, né? Então, para você ver como que a burocracia é muito grande, né? Nós estamos hoje com 2 processos em andamento, um na Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, inclusive pela uma lei que a Câmara está reconhecendo o circo como patrimônio imaterial, desenvolvendo isso. Quer dizer, nós temos um centro de memória que tem todo esse material já preservado de várias companhias e várias famílias de circo. Temos tudo isso já num centro de memória e não temos o reconhecimento do circo como patrimônio imaterial. Estamos fazendo um trabalho junto à Secretaria de Cultura do Estado, né, com o Condefat. Enfim, é uma luta permanente, porque a partir do momento que você tiver esse reconhecimento, a própria burocracia vai eliminar muitas coisas. Sim, você colocou alguns pontos que eu acho muito interessante, né? A questão de como você vem ativamente trabalhando junto com a gestão pública. Isso eu vejo que tem uma certa dificuldade ainda no ambiente circense. A gente vê em outros segmentos, indústria, outros tipos de comércio, um empenho abissal, gigante, assim, comparado do circo, o circo não tem ainda. E nesse trabalho, nessa conscientização. Então, a gente vê em outras áreas, que é um ponto que eu vejo, no circo que ainda falta muito, essa força política, né? Esse trabalho junto à gestão pública. Mas esse é o Foi... problema, Lucas. Nós estamos sempre em viagem. Então, para o circense, quando nós tivermos o voto itinerante, a gente vai ter muita força. Porque quando você chega no município, você fala, mas você não vota aqui. Entendeu qual é o problema? A característica do circo principal que ela tem que ser reconhecida pelo gestor é a sua itinerância, se entende? Então, o bem que eu trago para o município independe aonde eu estou localizada. Então, olha só, e nós sentimos isso quando veio a pandemia. Quando veio a pandemia, nós tínhamos companhias mudando, que estavam metade no município e metade no outro. E a sede dela era a 2.000 quilômetros onde estava. Aí o gestor falava assim, olha, eu não posso te arrumar o recurso que nós lutamos para conseguir da Aldir Blanc ou da Paulo Gustavo, porque você não tem sede nesse município. Ora, se eu pago um alvará naquele município, se eu recolho minhas taxas, eu executo minha atividade ali, eu sou daquele município, não é verdade? Então, é isso que é muito difícil do gestor entender, que a sede nossa é uma sede pro forma, né? Eu tenho a minha sede em Itu, mas executo minha atividade no Brasil inteiro, se entende? E quando eu chego nesse município, eu pago um alvará para funcionamento. Logo, eu faço parte daquele município naquele período que eu estou ali. É isso que o município precisa entender e reconhecer do circo. Sim, sim. E foi o que você falou. Tem muita bagagem, tem muita história, muito conteúdo o circo, mas precisa ser difundido e reconhecido. Então, esse trabalho junto à gestão é muito importante. Aí entra na próxima pergunta que eu tenho para você, que você já falou muito, praticamente ela está 100% respondida. Mas como a União Brasileira de Circos Itinerantes, como a UBCI, ela ajuda a reduzir. Então, qual que é a importância da UBCI para o setor circense e para a economia criativa? Olha, nós, quando pensamos em montar o BCI, eu fiz parte de outras associações. Dessas associações, tem uma que, inclusive, é fundamental, que é histórica, que muito tempo teve na mão do seu Novaes, e a gente trabalhou e fez lá. Mas eu senti a necessidade de ter uma entidade que fosse uma entidade representativa, sem fins comerciais. Então, qual é o papel da OBCI? É representar todos os circos, né, para a construção de leis, né, que sirvam para todos, tá? E ensinar aqueles gestores que têm necessidade autonomia. Eu acredito na autonomia de cada companhia. Eu acho que a companhia tem que ter autonomia, ela tem que saber fazer. Ela sabe, porque, na verdade, todo gestor circense, ele é um cara muito sábio, porque ele tem que lidar com muitas coisas no seu dia a dia. Então, a OBCI, ela é uma entidade assim, que ela não é uma cooperativa, ela é uma associação representativa para construções
de leis. Leis permanentes que ajudam o circo no seu funcionamento, né? No seu funcionamento, no seu reconhecimento, na sua formação, na sua qualificação, né? Porque muitas vezes eu cheguei a alguns lugares e eu ouvi assim, de alguns gestores, o pessoal do circo é todo burro, não sabe fazer um projeto, não sabe fazer isso. Eu dizia, alto lá, cada um tem que ser respeitado na sua expertise. O senhor sabe fazer um triplo salto mortal? Não. O senhor sabe fazer uma pirueta em parafuso? Não. Então, você tem que respeitar o artista circense. Ele não é burro, ele é muito formado e muito qualificado dentro da expertise dele. Então, o que eu lutei muitos anos e venho lutando é por esse respeito. Você tem profissionais em todas as áreas. Você tem o profissional advogado, você tem um administrador, você tem um É a mesma arquiteto, você tem um coisa que você engenheiro. querer que um médico faça um médico Malabares. malabar, ou um médico faça um processo judicial, ou um advogado faça uma consulta médica, né? Cada um dentro. Exatamente. Então, eu, né, sempre prezei pela formação. Meus artistas, todos os que nasceram no circo espacial, têm uma formação acadêmica, têm um curso superior, mas não é obrigação. Eu fiz isso e inspirei muita gente. Quando eu entrei no circo, era uma grande dificuldade. As mães vinham para mim e reclamavam, Marlene, e é hoje, até hoje ainda. Eu não consigo levar meu filho para a escola porque a escola não aceita que a criança estude só 10 dias. E aí foi uma grande luta, né? Nós temos uma lei que protege o filho do circense. Para você ter ideia de onde está o problema é muito grande para o circense. É uma dificuldade para frequentar o posto de saúde, é uma dificuldade para estudar, se entende? Então, porque não respeita essa característica do circense. E aí, a minha sugestão, e tem uma lei que não foi aprovada ainda, quando eu falo lei, eu me sinto frustrada às vezes, mas eu tenho esperança de deixar esse legado, para que tivesse o passaporte do estudante circense, que ele pudesse, de cidade em cidade, ir anotando, e hoje, né, com tudo online, seria muito fácil. É um aplicativo, gente. O cara frequenta aquela escola ali, é inserido os dados e vai para outro e vai para outro. Então, o que sempre eu defendo e defendi, vou defender, é que o gestor público entenda a característica itinerante. Tudo começa com isso. Você tem que entender que o circo vai passar 4 dias naquela cidade, ele tem que usar todos usufruir da cidade como se ele morasse aí. E deixar para a cidade o seu legado, e assim por diante. Quando todos nós entendermos essa questão da itinerância do circo, vai facilitar a vida de muitos circenses. Ouvindo você falar isso, a gente percebe que a dificuldade do circo vai muito além só da burocracia, né? A gente vê que é uma conscientização muito maior do que as autoridades. Você Estilo vê de que vida. É o estilo de vida. A dificuldade está na área de saúde, está na área de educação, está na área de empreendedorismo, né? Na questão burocrática para a empresa circo poder funcionar. Então a gente vê que é uma área muito E maior. falando um pouco mais sobre isso, Lucas, eu até quero destacar aqui que a gente teve alguns avanços. Por exemplo, em 2010 a 2012, nós fizemos uma parceria com o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde fez um cadastramento nacional, a gente conseguiu uma normativa, né, um decreto lá interno do Ministério da Saúde, que era, inclusive, uma campanha para informar os postos de saúde que deveriam receber o circense, né? E a campanha chamava Circo Faz Bem para a Saúde, que até hoje existe essa campanha dentro do Ministério, vai voltar a ser ativada. E naquele ano a gente fez várias ações no Brasil inteiro e conseguimos cadastrar todo. Então todo mundo tinha direito à carteirinha, independente de ter o endereço naquela cidade ou não. Não, sensacional. Então a gente vê que é um trabalho que vem desenvolvido, é um trabalho de formiguinha, né? Que precisa ser trabalhado. Aí eu entraria em outro tema, que é como você vê hoje o circo. Acho que deu um delay e está carregando. A pergunta era, vou esperar ela voltar, mas a pergunta era como ela vê o circo hoje como um vetor de propagação. Voltou? Voltou. Acho que sim, né? Então, vou voltar à pergunta. Minha pergunta era, hoje, como você vê o circo como um vetor de propagação de cultura? Por exemplo, hoje a gente vê que tem muitos circenses que também estão nas mídias digitais e fazem sucesso. A gente vê
muitos circenses, como você, em outras áreas como política, televisão, a gente vê, não é de agora, mas a gente vê um destaque dos artistas, e não só dos artistas, e de todos que trabalham com o meio circense, em destaque. Então, eu queria saber como você vê, como você vê essa que a revolução digital teve, né? Então a gente vê tanto na questão de burocracia quanto na questão de outras áreas, como você vê o circo se atualizando e se mantendo como um vetor de propagação de cultura. Olha, Lucas, o circo tem 5.000 anos de existência e ele sempre se atualizou ao decorrer das décadas. Então, ele sempre é atual, sempre ele é contemporâneo, né? Então, quando o pessoal fala, o circo existe o circo. E ele sempre se atualiza na era que ele está vivendo, naquele tempo que ele está vivendo. Então, o circense sempre teve esse olhar apurado. Ora para trazer atrações diferentes para o circo, ora para construir aparelhos diferentes, equipamentos. Então, hoje, nós vivemos a era da tecnologia. O circo tem que ir para a internet, tem que fazer a sua exposição, mostrar, você entende? Então, eu acho que ele está fazendo o que ele sempre fez ao longo da sua história, se atualizando e sendo contemporâneo. E contribuindo, né? Contribuindo. Ele teve presente na formação da TV brasileira. Se você lê o livro que o Boni, meu amigo Boni, escreveu, ele diz o seguinte, que o circo montou a TV brasileira. Na verdade, os artistas de circo foram para a TV, fizeram a formação da TV brasileira. Né? A mesma coisa, a contribuição que teve para o cinema, a contribuição que teve para o teatro. Então, o circo, ele é a mãe de todas as artes. Ele está presente sempre naquele momento, em tudo que é possível. Então, a gente não sabe o que nós estamos fazendo hoje, a contribuição que nós estamos dando para a sociedade. Isso em equipamentos, na arquitetura, na engenharia, na forja de materiais. O circo sempre contribuiu, sempre criou e expandiu muita coisa para a sociedade. Não. Legal. Eu vou tomar liberdade de trazer o engenheiro Selma Moura para a gente poder voltar a debater o que a gente debateu na segunda, mas você não estava na live, a questão de soluções para você já comentou a parte de engenharia, de estrutura, soluções que a gente pode trazer para conseguir implementar. A gente sabe que é um trabalho difícil. Mas a gente vai conseguir. Que está sendo conquistada aos tempos, então a Selma está entrando, trazê-la um pouco aqui, para ela poder também debater junto com você, duas mulheres de circo, né? Debater as dificuldades, ela como mulher consegue trazer outras perspectivas, então debater as dificuldades tanto da mulher quanto da parte técnica de estrutura de circo. A minha sugestão, Selma, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Enorme estar aqui contigo nessa live, com a sua contribuição de tanto atendimento a circos, né? Quem não sabe, você é engenheira e atende muito essa prática, né? Eu acho, Selma, que a gente poderia propor, né? A questão de propor um projeto único, né, um projeto único do circo a nível nacional, que ele pudesse se apresentar no Brasil inteiro, unificar esse projeto, e esse projeto, a exemplo do que a gente conseguiu o Corpo de Bombeiro, né, porque antes do Corpo de Bombeiro você tinha que fazer, cada cidade que você chegava, você tinha que fazer um projeto, hoje ele já é por 6 meses, a gente já conseguiu por 1 ano, né, eu acho que a gente tem que fazer um projeto anual, com todas as RTs, com toda a documentação, e esse projeto depois só sofre uma vistoria no município. Eu concordo plenamente com você. Além do projeto federal, no caso, seria um projeto federal, né, para os circos, também a taxa. Poderíamos ver a taxa, né? Porque já passamos por isso uma vez. Não, eu concordo com você, porque, na verdade, assim, uma empresa, ela paga uma taxa anual. Nós pagamos, às vezes, 30, 40 taxas. Exatamente. Hoje, nós conversamos assim com o Corpo de Bombeiros, né? Uma empresa, ela faz o AVCB, ela é fixa, certo? Ela faz o AVCB e ela paga a taxa uma única vez. E o circo, não.
ele paga a taxa todas as vezes que ele vai fazer a vistoria. Então, a gente já chegou a conversar com o Corpo de Bombeiros, a gente precisa fazer uma lei na Assembleia de São Paulo, né? Que o circo seja um projeto anual de Corpo de Bombeiro e uma taxa anual. E ele ele fica à disposição para a vistoria local, mas não precisar pagar essa taxa novamente. Exatamente. Então, podemos fazer essas duas propostas, tanto com o projeto ser federal e a taxa ser estadual, porque daí varia de Sim, estado para estado. sim, Vai sim, ser sim. estadual e anual. É meu É, sonho. Na verdade, é, acho que a gente tem que ir atrás, não lutar, né? E hoje a gente tem muita gente junto na militância que entendeu essa importância. A Patrícia está aqui junto, é uma mulher que já tem batalhado pelo circo há muitos anos, inclusive ela colocou aqui a apropriação indevida da linguagem circense. sim. Olha, Patrícia, em todos os segmentos. Eu vejo hoje em algumas academias, aqui nós estamos fazendo isso o quê? Gente, o circo tem que ser respeitado. É a nossa arte, a propriedade nossa, se entende? E aí a pessoa se apropria da linguagem, se apropria dos nossos saberes, dos fazeres, e diz, não, agora eu estou criando um negócio novo. Não criou nada, está só copiando tudo e fazendo aquilo que deve. Tínhamos que Enfim, registrar voltando para a isso, parte né? técnica. Ah? Tínhamos que registrar isso. Então, Agora já a, tem. a BNT, na verdade, foi para isso, para registrar praticamente as técnicas do circo, né? Nós temos o registro. Ao longo da história, a gente tem. Quer dizer, quando você vai usar uma música, uma peça de teatro, você dá crédito para aquele autor. O circo é uma criação coletiva de muitos anos. Então, ninguém tem o direito de pegar e registrar a parte, uma reprise, um aparelho, um número. Não existe. Isso é uma cultura do circo. Por isso que a gente tem que preservar esse patrimônio. Sim. Aí os Uma questão acadêmicos vão, escrevem um livro sobre aquela técnica, agora é meu crédito. Totalmente contra isso. Eu acho que a gente tem que preservar, tem que respeitar essa tradição de quase 5 mil anos, que veio se saber de muito suor no picadeiro, e respeitar. Por isso que eu acho que a parte burocrática, ela exemplifica bem a falta de respeito que tem com essa linguagem, com essa nação, porque o circo ele é uma mini cidade que vai de cidade em cidade, né? Ele tem todos os seus códigos internos, os seus conteúdos internos, a sua ética interna, né? É um saber. Sim. Fala, Lucas. Voltando uma questão da taxa, uma vez eu argumentei, até a gente debateu, acredito que no mundo do circo, no fórum que teve, que uma taxa ela é cobrada teoricamente por metro quadrado. Sim. Então uma empresa ela vai pagar um metro quadrado durante aquele período. E se você parar para colocar na ponta do lápis, o circo ele paga 10, 12 vezes a área dele de tributo. Então acho que entra até numa questão de interpretação fiscal, né? Exatamente. Eu acho assim, por isso, Juliano, é importante a gente ter tanto uma pessoa da área fiscal, como um advogado, como os engenheiros, todo mundo preocupado em mostrar isso, né? Lucas, está se armando um grande temporal aqui no circo, está ouvindo aí o barulho. Enquanto der, a gente continua com a live. Se cair, você já Não, sabe qual é o perfeito. motivo. Né? Então, eu acho que a gente precisa fazer uma força-tarefa, fazer um GT de trabalho com todo mundo que entende essa característica do circo, porque aí a gente consegue fazer a defesa e mostrar, né, esse absurdo de pagar inúmeras taxas desnecessárias, essa burocracia que você tem que acumular papéis, né, Selma? Você faz... Toda vez você tem que fazer um monte de declaração que é a mesma coisa. Exatamente. Se você tiver uma declaração única, anual, nesse portal, vai facilitar muito a vida do circo. Como as empresas, né? Ela tem a declaração única, ela tem para todos os órgãos, você só leva o certificado. Então, aí para cada certificado, nós precisamos emitir RT certificando que está ok para aquela cidade. Mas mantemos o certificado. Então, fazemos o certificado do banheiro, o certificado da lona, o certificado das cadeiras, das arquibancadas. Até nisso eu acho um erro, Selma. Quando você vai aprovar um projeto de um prédio, você não faz distinção do banheiro, não sei do que, você faz um projeto único e faz aquele projeto valer, entendeu? Porque você vai só mudar o mesmo banheiro, o mesmo circo, a mesma lona, o mesmo palco, a mesma camarim, você vai levar de cidade em cidade. É o mesmo projeto, ele só vai mudar a situação, não é a localização, né? Então, eu acho que a gente tem que discutir um pouco mais ainda essa parte de arquitetura e de engenharia do circo.
Sim, mas o projeto de uma empresa ele é completo, né, o Marlene? Então ele tem tudo, ele tem o projeto elétrico, arquitetônico, estrutural, tem E por tudo. que o circo E não aí, pode ter um único? Você pode sim, fazer um projeto pode. Não, arquitetônico, um exato, elétrico, não. estrutural, Onde eu geral. queria chegar. Não, é onde eu queria chegar. Então, nós também temos que fazer para o circo. Então, do mesmo jeito que a empresa, ela aprova na vigilância sanitária, ela aprova o circo também. E aí, a cada atestado que a empresa precisa, ela emite RT para aquele Sim, atestado. sim, Mas não sim. precisa Para ficar a cidade. renovando. Toda a cidade. É, exatamente. Ele vai apresentar a RT junto com o atestado. É, então, voltando um pouquinho mais. Então, acho que esse projeto único daquele circo, com todas as características dele, todas as características, ele vai Sim. montar sempre adequando uma coisa e outra, mas eu, durante 35 anos, a minha lona 44 por 54, meu grandstand, a minha cortina, os meus camarins, o meu banheiro, tudo foi montado à frente, tudo igual. Ele só muda o terreno, mas o projeto é o mesmo. Sim, e aí o que nós precisamos fazer também, aí as RTs de manutenção, aí é manutenção, É, é diferente. sim, exatamente. Perfeito. Eu acho que a gente tem que fazer aí montar uma comissão, Lucas, chamar que tem essa expertise, os engenheiros, os arquitetos que trabalham com o circo há muito tempo, os capatazes, que são pessoas fundamentais no circo, que elas conhecem a rotina da montagem e desmontagem, sabe a questão de segurança, sabe tudo. Nós temos que montar uma comissão, avaliar isso, igual a gente fez com a BNT. A gente trabalhou durante 2 anos, chamamos o Brasil inteiro, todos os circenses participaram, opinaram, fizemos na Unicamp a reunião, fizemos em São Paulo, fizemos em todos os circos do Brasil, fizemos no Nordeste, no Sudeste, no Centro-Oeste. Então, acho que a gente tem que fazer uma comissão, estudar todos de que forma seria essa normativa do circo para a solicitação desse alvará anual e o que compete pedir nele. Ô Marlene, além desse alvará, nós precisamos nos unir junto à concessionária de energia. Nós não temos uma legislação nas concessionárias específica para circo. Porque o que eu falo para as Mas concessionárias, eu né? acho que O não é a circo, concessionária, nós temos que ir direto na agência reguladora das concessionárias. sim, mas nós Temos que precisamos ter fazer, temos que fazer isso. específico, né? Nós temos que ter um prazo diferenciado. Hoje, o que eu vivo falando, hoje, a única empresa que nos atende com maior dinamismo é a CPFL. As demais, não. Então, acho que Nós temos pode servir de um exemplo. prazo Olha só, absurdo de olha que 30 dias para pedir ligação de luz para o circo. absurdo. Pode Antigamente, a gente acontecer. pedia um dia antes, antigamente, porque tem os plantonistas, né? É uma questão de plantão. Olha o que o Circo Europeu falou aqui. Muito É. importante, o Circo Lisboa, aliás, que na Europa a documentação é feita por 1 ano. Exatamente. Eu acho que é isso que Sim, nós temos que pegar. Países de referência, né? Mostrar essa referência e cada ponto a gente conseguir fazer. exatamente. Inclusive lá tem um bloco europeu que muitas das documentações valem para vários países. Aqui na Porque é a América do União Sul a gente tem o Europeia, né? Mercosul. Exatamente. O A Mercosul a gente gente tem o tem. Mercosul, É, que a gente pode também levar essa pauta para isso. Um ponto que eu acho importante levar em consideração não é só a necessidade do circo, mas sim os impactos que ele gera. sim. Por exemplo, no primeiro semestre desse ano, a gente fez, só a gente, no nosso escritório, Selma Moura, fez mais de 620 pedidos de ligações de luz para circo. Olha Então, isso. qual que é o retorno que a classe circense gera para uma companhia dessa? Não, Exatamente. detalhe, só para CPFL. Só para CPFL, fora EDP, fora Então, esse impacto econômico que o circo traz para a sociedade, né? Ele não tem essa noção. Por isso que a gente precisa levantar esses dados, fazer uma planilha, né? Eu acho que a gente tem assim, a gente contribui muito para a arrecadação, entendeu? Inclusive, por causa dos empregos que nós geramos, por causa do atendimento que a gente faz, a circulação de pessoas, o Nós, turismo, né? nós tivemos uma reunião numa prefeitura, aqui em Taubaté, né, Lucas? Para pleitear o que um circo entrasse na cidade em tempo recorde e não obedecendo os 30 dias, e nós levamos as planilhas do que o circo contribui. Aí colocamos lá que ele contrata, em É a média, economia criativa, né? O Exatamente. isso, impacto que o circo gera.
Nós levamos essa Estado planilha, da né, cidade, Lucas? né? Então, Que ele isso fala contrata muito, porque na implantação do circo, para montar o circo, no mínimo 60 pessoas, que ele contrata o pessoal para movimentar as lanchonetes. Eles não sabiam disso. Eles falam, nossa, mas nós achávamos que o podia circo levar. viesse com tudo. Não, e que levava o dinheiro da cidade embora, né? É um absurdo. Exatamente. Não, movimenta posto de gasolina, movimenta. Restaurantes, lojas, Quantas carretas esse circo para que veio abastecer. tinha? Para abastecer, quanto que ele gastava em litros e em reais para ele poder chegar e sair da cidade? Os Vou carros para dar um se outro, Movimento de movimentar. cidade. vou dar um outro exemplo, Selma. O circo, em 1993, o Espacial foi o primeiro circo a usar o shopping center, a instalar em shopping center. E eu argumentei o seguinte: o circo atrai o público para o shopping center, esse público vai consumir na lanchonete, vai consumir nas lojas, tá? Sim, Então, isso foi feito um estudo. E hoje os circos montam em muitos shopping centers, inclusive pagam caro por esse terreno, que eu sou contra. Eu deixei de montar em shopping, porque eu acho um absurdo o shopping cobrar para montar o circo. Ele devia ser obrigado a receber o circo, porque existe uma lei em São Paulo que todo shopping center tem que ter um teatro. Então, da mesma maneira, todo shopping center devia receber o circo, porque, primeiro, é fomentar a cultura. Segundo, o circo traz público para o shopping, né? e o Então, é uma questão estacionamento, que... né? Quanto que o Não, shopping ganha no tudo! estacionamento? O circo movimenta o estacionamento, movimenta a praça de alimentação, movimenta as lojas. Então, o circo tem que saber dessa força que ele tem e tem que ser respeitado. Entendeu? Tem que ser respeitado e valorizado. Então, e nós também temos que trabalhar numa legislação que a cidade também tem que ser obrigada a receber o circo pelo menos uma vez por ano, porque agora está ficando difícil. Então, mas na verdade é o seguinte, Selma, eu acho que obrigado não é a palavra. O que nós temos que fazer é o contrário, é conscientizar, né, esse município, conscientizar esse município que é importante levar um circo para a cidade, que ele movimenta a economia local, que ele incentiva os artistas locais, Ó, inspira os artistas locais. O Lisboa está falando, combustível, água, luz, mercado, restaurante, loja de roupa, atacado, realmente tudo. Ela está de parabéns, eles estão de parabéns, é exatamente isso. Nós vamos completar a nossa tabela, Lucas. É isso, mecânica, como é que se diz? O Alex está pedindo para compartilhar essa live, Lucas. Pede para ele compartilhar, que é legal. Pessoal, se puderem, aqui embaixo vai ter uma setinha, se vocês puderem compartilhar a live, a gente também vai deixar salva. Costureiro, pintores, eletricista, enfim, nós geramos a economia. É uma geração de empregos e movimentação da economia local e o turismo, inclusive. Porque Exatamente. muitas vezes o circo se instala numa cidade sede e todas as outras microcidades da região vêm para esse município. Nós sabemos desse impacto da economia que nós fazemos, Selma. Isso é muito importante. Mas nós precisamos catalogar isso. Não só o impacto com a economia, como, por exemplo, o escritório, Marlene. O nosso escritório, ele não trabalha... Tem gente que acha que nós trabalhamos com outras atividades da engenharia. Não, nós trabalhamos essencialmente com eventos. Tanto que o nosso horário de atendimento é diferenciado dos escritórios locais. Nós trabalhamos em horários para atender a atividade do circo. Tem o dia que você, por exemplo, que está trabalhando, você não consegue trabalhar com a gente no horário comercial. Né, Lucas? Você não consegue falar com a gente no horário comercial, das 8 às 18, porque você tem outras atividades. Às vezes está dormindo de manhã. Não, e tem mais uma. Quantas vezes a gente está correndo 5 para as 8 horas da noite na prefeitura pegando o alvará? Sim, então, e nós atendemos vocês na quinta e sexta-feira. O nosso horário de atendimento é até sair o último AVCB. Não é até às 18 horas, não fechamos o escritório às 7 horas. Né? Tanto que esses dias você vai ao novo. É isso que eu sempre digo. É a característica itinerante do circo, é a urgência que nós temos da documentação, é quando nós resolvemos mudar de uma cidade por várias razões e a gente precisa ter essa luz ligada em 24 horas, ter essa água ligada em 24 horas, porque também a água tem esse problema, né? Tem a água também. A água também.
Então, eu acho assim, eu sempre converso muito com o Eli. O Eli foi um engenheiro, Selma, que ajudou muito o circo na BNT, junto E com foi o pioneiro, né? Sérgio, Foi foi pioneiro. pioneiro. Então, eu reconheço muito o trabalho dele, a importância do Eli na ajuda da UBCI. Ele sempre ajudou muito. Toda vez que eu precisei ir no Corpo de Bombeiro, ele que fazia a argumentação, ele ajuda a gente. Então, se hoje nós temos no estado de São Paulo por 6 meses, nós já tivemos por um ano. Nós perdemos por causa da burocracia, né? Tem hora que não dá. Inclusive, eu acho que nós temos hoje uma equipe de engenheiros que atende o circo, que pode fundamentar, Selma, toda essa prerrogativa junto à agência reguladora das companhias elétricas, né? Porque eu acho que a gente tem que fazer uma argumentação e ir lá em cima. Eu sou a favor de ir no topo, porque elas vão dizer, a gente não pode fazer uma normativa, a gente tem que receber da agência reguladora. E aí a gente pode citar os exemplos. Quando você tem um exemplo bom, que é o caso da Eletropaulo, a gente tem que, olha, a exemplo da... Antigamente, eu chegava na cidade, chegava na segunda-feira, eu ia segunda-feira de manhã, porque além de dona de circo, eu também fazia muitas vezes o papel de secretária do circo, né? Sim. A gente ia de manhã no Full Five, lá que chamava aquela ligação que você fazia, você pedia na hora, o cara falou, não, daqui a pouco eu mando o caminhão de plantão lá ligar para vocês, entendeu? Então, eu acho que nós temos hoje mais facilidade, mas tem muita burocracia, né? Muita burocracia. Então, acho que chegou a hora da gente poder unidos, fazer um comitê, pegar um comitê aí com todo mundo que tem essa disposição de ir para a luta, né? E eu me sinto muito privilegiada, Lucas. Eu admiro você, um jovem que está tão interessado em defender o circo, né? Eu fico muito feliz, porque logo, logo estarei aposentada e eu tenho fé que eu vou entregar o mundo do circo um pouco melhor daquele que eu recebi. Não, Vamos, né? Vamos. Para entrar, viu, Marlene? Eu quero Até fazer para jus entrar. aqui. Eu quero fazer jus, que eu sei que essa live vai ser vista por muita gente. Quem começou toda essa militância comigo lá atrás foi o Beto Pinheiro, foi seu Toninho Stankovic, foi a Luz Dalma Portugal, foi a... Eu sempre esqueço o nome dela, do Circo Moscou, eu chamava ela de Pescocinho, eu sempre lembro ela de Pescocinho. Mas então teve, né, o Vaguinho Portugal, teve muita gente lá atrás que hoje não está na militância, mas que no momento fundamental estavam esteve juntos. A gente tem que que reconhecer. agregou e trouxe. Exatamente. E foi muito importante para trazer. Então, eu vejo muitas vezes os jovens de hoje, esses pessoal esqueceram de fazer. Não, gente, é porque você não sabe que a luta é muito grande. A gente tem que estar lá. É igual água, né? Água mole em pedra dura. Mole em pedra dura, tanto baixo pura. quanto... A primeira vez que eu liguei para a BNT, que, na verdade, eu vou começar a contar um pouco como é que começou essa história. A gente teve uma reunião em São Paulo com o coronel do Corpo de Bombeiro, e na época eu estava indignada porque eles pediam o projeto da mesma referência que era um ginásio de esporte. Você lembra disso, Selma? Lembro. Os ângulos, tudo, aqui bancada estava um problema, não conseguia. Aí, conversando com esse comandante, ele virou para mim e falou assim, Marlene, isso aqui só se mudar a lei. Eu falei, então eu vou mudar a lei. Ele riu de mim. Ele falou, não, mas aí você tem que fazer um caderno de norma técnica. Eu falei, mas qual é o caminho? Eu quero saber o caminho. Se o senhor me mostrar o caminho, ele falou, procura BNT que você vai conseguir fazer isso. Aí a primeira vez que eu falei disso para os meus pares do circo, os donos do circo falavam, você tá louca. Você acha que você vai conseguir fazer um caderno de normas técnicas no Brasil para o circo? Falei, vamos atrás. E a luta toda começou, você entende? E aí a gente conseguiu fazer esse caderno técnico. Hoje o Corpo de Bombeiro nos respeita. Eu acompanhei, viu, Marlene? Eu acompanhei, eu fui em várias reuniões. Exatamente. Então, e às vezes tinha reunião que tinha 4, 5 pessoas só. Como teve reunião 300 pessoas, porque depois de um certo, porque a gente tinha que fazer muitas reuniões. O caderno de norma técnica só é aprovado com consenso, né? Inclusive, ele está pedindo uma revisão já. Logo, a gente vai ter que fazer uma revisão desse caderno, porque na época a gente esqueceu de muitas coisas também, porque é muita informação. O circo é muito rico de informação, né? A sua arquitetura tem características únicas. Agora, um dos pontos fundamentais que nós precisamos colocar é quanto à validade do laudo da lona. Exatamente. E a elaboração do laudo, porque nós temos muito problema com o Corpo de Bombeiro ainda. Nós temos muito problema. Selma, vamos nos organizar e pedir uma revisão. A gente pode fazer essa revisão e aí olhar todos os detalhes que a gente precisa colocar
né? Vamos articular, a gente está aí para isso. Eu acho que a gente dedica a vida ao circo, então a gente tem que correr atrás. E, inclusive, quem está no campo sabe os pontos necessários hoje, sabe quais são os gargalos que estão atravessados aí, né? Eu acho muito importante. Hoje nós temos um grupo da UBCI, tem muitos circos que contribuem, né? Toda sobre a questão da montagem, sobre a questão da segurança, sobre a questão da itinerância. Então, eu vejo hoje uma evolução muito grande. Todos os gestores dos circos, donos dos circos, o secretário, sabem da importância da gente unificar, né? Unificar esses pedidos, né? Em vários órgãos. Então, a gente tem que unificar tudo isso. Realmente. E Legal. temos que minimizar toda essa problemática que nós temos. Eu acho que hoje a lona a lona e o AVCB, a homologação são os nossos maiores gargalos. Então, Selma, eu acho que a lona a gente pode principalmente, né, lá atrás a gente teve conversa com alguns fabricantes, o fabricante da lona, do material. A gente tem que chamar eles também para responsabilidade, entende? Chamar junto, afinal de contas, existe um mercado muito eu também grande. acho. Ele tem que ser responsabilizado, ele tem que emitir para a gente, do mesmo jeito quando você vai comprar algumas coisas. Eles têm que emitir para a gente, porque ele fabricou, então ele tem que emitir para a gente o laudo de inflamabilidade. Ele tem que mandar isso junto com a lona.